Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje é dia 4 de janeiro e nós vamos estar meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 11, dando continuidade à leitura que nós fizemos nos últimos 2 dias. Nós ainda estamos falando da tentação do Senhor Jesus no deserto, onde o Senhor Jesus, eh, sendo tentado por Satanás, ele venceu aquela tentação apenas com 2 palavras. Ele disse: "Está escrito". E com esse estudo, nós estamos procurando, compreender, a necessidade de nós nos aprofundarmos mais no conhecimento da Bíblia Sagrada. Espero que você esteja gostando, né, dessa série. Lembrando que nós estamos seguindo um programa, tá? Em breve eu vou estar colocando aqui as referências, as passagens para você estar acompanhando, a leitura também do trecho do dia seguinte, para você meditar em casa. Mas hoje nós vamos apenas ler Mateus 4, versículo 8 a 11, tá? Pega a sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Abre aí no Evangelho de Mateus, que é Novo Testamento, depois do meio da Bíblia, um pouquinho mais para frente. Diz assim, então, Mateus 4, verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito. Vamos lá, vira a página. Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E aqui nós terminamos esse trecho da tentação de Jesus e também terminamos a leitura de hoje. Muito bem. Se você acompanhou a leitura atentamente e se você meditou em casa esse capítulo 4, ele fala de como Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus ele foi propositalmente conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus. E por quê? Por qual razão, por qual motivo foi permitido ao Senhor Jesus passar por esse momento? Tem várias razões, né? Você pode meditar mais tarde, fazer o seu estudo individual, buscar de Deus, né? A sua orientação, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Você vê que na primeira tentação, o Senhor Jesus ele teve fome, claro, né? Porque ele estava ali jejuando 40 dias e 40 noites. E é claro que o diabo, ele nos observa. Ele observou que após 40 dias e 40 noites em jejum, o Senhor Jesus obviamente estaria com fome. E o diabo, ele sempre tem essa estratégia de nos observar e ele ser oportunista. Quando ele vê uma oportunidade, ele ataca com algo que ele entende que naquele momento é a sua fraqueza. Então presta bem atenção nisso, porque a sua fraqueza pode ser uma, a minha pode ser outra. Em momentos diferentes, nós podemos ter fraquezas diferentes, observando que naquele momento a fraqueza do Senhor Jesus era física. Ele estava em jejum, então ele estava com fome. E o que o diabo propôs a ele? Propôs a ele que transformasse pedras em pães.
Por quê? Óbvio, ele iria ver um alimento, ele já estava com fome, mas isso é muito mais profundo, não dá para a gente estender muito mais, porque nós temos pouco tempo nessa meditação. Mas eu queria que você ficasse com essas duas observações. O diabo te observa, e segundo, ele é oportunista e ele vai oferecer para você, como ele ofereceu para Jesus, sempre uma proposta tentadora dentro daquilo que naquele momento que você está passando é a sua fraqueza, certo? Então essa foi a passagem do dia 2, se não me engano, que nós lemos, né? Mateus 4, versículo 1 ao 4, dia 2. Dia 3, nós vimos que Satanás levou Jesus, né? O transportou a um lugar alto, pináculo do templo, e falou assim: olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito. Como Jesus repreendeu ele com a palavra, né? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás, opa, podemos vencer com o que está escrito? E se você observar, o diabo sempre faz isso também. Ele usa alguém que conhece a palavra de Deus, às vezes conhece até um pouco mais do que a gente, conhece um pouco mais do que nós, pouco mais do que você, e ele usa aquela pessoa para lançar uma palavra de dúvida sobre a sua fé. Isso é uma outra estratégia de Satanás. E ele usa a palavra de Deus não como uma coisa positiva, né? Ele usa como um ardil, ele usa como uma arma contra nós. Olha que coisa interessante. Olha como, se você não dominar a palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus como você precisa conhecer, se você não tiver intimidade com Deus, relacionamento com Deus, você fica exposto a sofrer um ataque de Satanás contra você, utilizando a própria palavra de Deus. Porque se ele fez isso com o Senhor Jesus, imagina se ele não vai fazer com a gente. Então, ele disse assim: olha, está escrito que se você se lançar daqui lá embaixo, aos seus anjos, Deus dará ordens ao teu respeito, para que os teus anjos te segurem nas tuas mãos, para que você nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E aí o que o Senhor Jesus respondeu para ele: olha, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, nós não devemos também tomar atitudes que nós vamos estar tentando a Deus, que seria você estar colocando Deus à prova, né? Você fazer algo que, como isso aqui, um absurdo, né? Uma pessoa se atirar de um lugar alto, porque está escrito que lá embaixo anjos vão te segurar e você não vai se machucar. Nós nunca devemos colocar a palavra de Deus à prova dessa forma. Não é inteligente. Isso não é usar uma fé, né, que agrada a Deus. E ali o Senhor Jesus venceu novamente, com o que está escrito. Ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o diabo lançou a sua última oferta, a sua última tentação. Ele disse o seguinte ao Senhor Jesus: transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só que interessante. Você acredita que quando eu não conhecia a palavra de Deus e quando eu não tinha esclarecimento nenhum da fé, né, um momento anterior ao fato de eu ter entregue a minha vida para Jesus e estar na igreja, quando eu estava no mundo, né? Sempre tem aquele momento que a gente está perdido, sem rumo, né, espiritual.
Mas eu tinha conhecimento dessa palavra. Eu tomei conhecimento dessa palavra. E você sabe o que eu pensava sobre essa palavra? Eu pensava assim: como assim o diabo ofereceu para o Senhor Jesus o mundo e os reinos e a glória do mundo, se tudo isso já pertence ao Senhor Jesus? Olha só, não é algo interessante para você pensar? Eu não entendia isso, porque você ouve dizer que tudo pertence a Deus, o mundo pertence a Deus, né? Tudo é de Deus. Então, assim, como assim o diabo ofereceu eh, o mundo, os reinos, a glória desse mundo? Ele ofereceu para o Senhor Jesus. E olha só o que ele disse assim, ó. E disse-lhe: tudo isto te darei. Ou seja, não faz pensar você que nem o diabo quer esse mundo mais? Nem esse mundo interessa para o diabo mais. O diabo estava disposto a dar tudo, 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 que foi entregue a ele pelo próprio homem. Foi o homem que entregou o mundo a Satanás através do pecado. E o diabo estava disposto a entregar tudo se simplesmente o Senhor Jesus se prostrasse diante dele e adorasse a ele. Porque naquele momento Satanás estaria vitorioso, derrotando a Deus, tendo o próprio Filho de Deus prostrado adorando a ele. Mas pense comigo, o Senhor Jesus mais uma vez derrotou a Satanás com o que está escrito. E o Senhor Jesus disse a ele, né? Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Falou assim: some da minha frente, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Muito forte. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aqui acaba essa palavra, esse trecho que explica sobre a tentação do Senhor Jesus, como o diabo tentou o Senhor Jesus 3 vezes, de 3 formas diferentes, e como o Senhor Jesus, em 3 momentos diferentes, ele citou a palavra de Deus e citou o que está escrito para vencer a Satanás. E aí, eu te pergunto, se o diabo veio a tentar o próprio Filho de Deus. Olha, gente, eu vi que eu passei do horário hoje, hein? Já estou com 13 minutos de vídeo, me perdoe aí. Mas eu creio que está valendo a pena essa meditação de hoje. Ser um pouquinho mais profunda, né? Que a gente vai encerrar esse assunto da tentação de Cristo, essa leitura, e recapitulamos o que a gente já tinha lido. Isso é importante para a gente meditar. Não se preocupa, não. Isso vai acontecer algumas vezes. Veja bem, se o diabo tentou o próprio Filho de Deus, você não acha que ele vai tentar cada um de nós? Agora, se o Filho de Deus venceu ao diabo, a Satanás, com o que está escrito, ou seja, o Senhor Jesus venceu a Satanás com a palavra de Deus. Ele apresentou a Bíblia Sagrada, né? Naquele momento não existia o livro escrito assim como a gente tem hoje. Naquele momento existiam pergaminhos, né, que eram lidos pelos sacerdotes no templo. Porém, medita comigo, se ele não conhecesse a palavra de Deus e se ele não meditasse na palavra de Deus, como ele iria vencer a Satanás com o que está escrito? Então, essa é a meditação que nós colhemos, né, desses 3 dias, lendo capítulo 4 de Mateus,
do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou parar por aqui, né? Pedindo a você que você abra sua Bíblia em casa, leia novamente esses versículos, medite nesse trecho, porque esse trecho é base para o nosso projeto. Está escrito: 40 dias de meditação e leitura da palavra de Deus. Eu sei que às vezes parece assim, muito pouco, né? O que a gente pontua aqui para você. Mas eu tenho certeza que o pouco que eu falei hoje vai deixar você pensando o dia inteiro, meditando. Falei, é verdade. Eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu tenho que ter esse hábito de acordar de manhã e buscar Deus. Eu preciso me interessar pelas coisas de Deus e não apenas ler a palavra de Deus. Guardar na sua mente. Guardar. Porque no momento que vier a tentação, que para nós a tentação vem de formas diferentes, maneiras diferentes, através de pessoas diferentes. Hoje o diabo ele não vai aparecer para você como ele se apresentou para Jesus como Satanás. Mas hoje a tentação vem de várias formas diferentes. E você precisa estar preparado, tá bom? Tenha um bom dia e até amanhã com mais um trecho, mais uma meditação, mais uma leitura dentro desse desafio de nós meditarmos na palavra de Deus 40 dias. Até amanhã.